Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz. Hoje estou aqui para falar um pouco a respeito da devoção à Nossa Senhora dos Prazeres e sobre a evolução histórica da Arquidiocese de Maceió. As origens, a gênese da devoção à Nossa Senhora dos Prazeres, a padroeira de Maceió, se inicia em Portugal. Na verdade, no século XVI, com a aparição de uma pequenina imagem na região da Quinta dos Condes de Alcântara. Então, a partir de lá, essa devoção atravessa o oceano, cruza os mares, né, e chega ao nosso território brasileiro, ao período do Brasil colônia. Então, primeiramente, essa devoção chegou à região de Guararapes, Jaboatão dos Guararapes, nas cercanias da cidade do Recife. Naquela época, estava havendo a dominação holandesa, a Guerra do Açúcar, como é chamada. Os portugueses estavam em luta contra os holandeses que haviam se estabelecido nessa área da capitania de Pernambuco, aqui no nordeste do Brasil. Então, Nossa Senhora dos Prazeres foi a grande protetora dos católicos portugueses na sua guerra contra os holandeses, que eram considerados infiéis pelo fato de serem protestantes, alguns, e judeus, outros. Então, na Guerra do Açúcar, aqui em Jaboatão dos Guararapes, lá nos Montes Guararapes, os portugueses venceram as batalhas na visão religiosa deles, graças à proteção miraculosa da Virgem Maria, ali invocada sob a égide de Nossa Senhora dos Prazeres. Então, ao final da guerra, com a vitória dos portugueses, né, contra os holandeses, eles ergueram no alto dos Guararapes, tá, nos Montes Guararapes, uma igreja consagrada e dedicada a Nossa Senhora dos Prazeres. Foi de lá, dos Guararapes, que essa devoção veio para Maceió. Alguma família trouxe para cá essa devoção. Nessa época, Maceió era um pequeno povoado, chamado o povoado de Massaió. Maceió era o nome desse povoado. Esse povoado cresceu e foi se desenvolvendo graças à atividade mercantil, comercial, à existência de um movimentado porto na enseada de Jaraguá, no nosso litoral atlântico. Então, o povoado foi prosperando e existia nesse povoado uma capelinha consagrada a São Gonçalo do Amarante, que foi o primeiro padroeiro dessas terras, na época em que existia aqui um engenho de fabricar açúcar. Então, a capelinha do engenho era dedicada a São Gonçalo. O engenho deixou de moer, deixou de existir, mas ficou a capela de São Gonçalo e um povoado naquela região, onde hoje está o centro de Maceió, a Praça da Catedral, que é chamada Praça Dom Pedro II, né? A Rua do Comércio, a Rua Boa Vista, a Rua do Livramento, a Rua João Pessoa, né? A Rua do Sol, foram se formando a partir daí. Né? Casas
estabelecimentos comerciais, armazéns, depósitos, etc. E também existia um pequeno povoado, uma pequena povoação de pescadores, muito antiga essa povoação, na enseada de Jaraguá, no litoral atlântico, né? E o porto, onde se desenvolvia um intenso comércio internacional de exportação e importação. Então, a devoção à Nossa Senhora foi crescendo aqui nesse povoado, nessa povoação de Maceió. E aos pouquinhos foi superando a devoção a São Gonçalo. De tal maneira que Nossa Senhora dos Prazeres, devoção vinda lá dos Guararapes, nas cercanias de Recife, essa devoção superou a de São Gonçalo e Nossa Senhora se tornou a padroeira do povoado de Maceió. Esse povoado, né, o povoado de Maceió, depois de Maceió, esse povoado foi prosperando, foi se desenvolvendo e crescendo, até que no início do século XIX, em 1815, conquistou a sua autonomia administrativa e política, emancipando-se, a emancipação de Maceió, tornando-se uma vila autônoma e independente, por um decreto do então príncipe regente do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves, Dom João. Por um decreto de Dom João, Maceió foi elevada à categoria de vila. Depois, em 1819, a capela da vila, que ainda era capela, também foi promovida por Dom João em 1819. Nessa época, Dom João já era o Dom João VI, porque já havia sido coroado como rei de Portugal, Brasil e Algarves, o Reino Unido, né? Porque a sua mãe, Dona Maria I, a rainha, já havia falecido aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, depois da morte da mãe, Dona Maria I, a rainha, Dom João, que era o príncipe regente, foi coroado como o rei do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Foi ele que, em 1819, por um decreto, criou a freguesia de Maceió, a paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres. Portanto, a paróquia, a freguesia, foi criada em 1819 pelo rei Dom João VI. A partir daí, haverá todo um desenvolvimento, toda uma evolução econômica, social, política, cultural e religiosa aqui em Maceió. Tanto que a antiga capela foi se tornando muito pequena para o desenvolvimento religioso, né, e social aqui da Vila de Maceió. Mesmo porque Maceió deixou de ser uma simples vila em 1839, quando foi elevada à condição de cidade e capital da província das Alagoas. Alagoas era uma província do Império do Brasil e Maceió tornou-se a nova capital das Alagoas no ano de 1839. E a capela era muito modesta e pequena para uma capital. Afinal, Maceió era a nova metrópole da província das Alagoas. Por isso, o povo resolveu construir uma nova matriz paroquial. Então, a antiga capela foi demolida e, no seu lugar, foi erguido este templo monumental, que é chamado de Templo Imperial, porque foi inaugurado pelos nossos imperadores, o imperador Dom Pedro II e a sua digníssima esposa, a imperatriz Dona Teresa Cristina, que vieram
para a solenidade de inauguração da nova matriz de Maceió, a capital da província das Alagoas, no Império do Brasil. Então, essa solenidade de inauguração se deu no ano de 1859. Foi no último dia do ano, dia 31 de dezembro de 1859, inaugurado o novo templo, que se viria como a nova matriz de Maceió. Esse templo belíssimo, monumental, em estilo neoclássico, inaugurado pelo imperador Dom Pedro II. Mais tarde, depois da queda da monarquia e da implantação do regime republicano, Maceió, a paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres de Maceió, terá um novo salto qualitativo. Foi criada pela bula Postremis Ixet Temporibus do Papa Leão XIII, a Diocese das Alagoas. Todo o território do estado das Alagoas passou a ser uma diocese, administrada e governada por um bispo. E o primeiro bispo titular da novel Diocese das Alagoas foi um alagoano, natural das plagas sertanejas da Mata Grande, chamado Dom Antônio Manuel de Castilho Brandão, ou simplesmente Dom Antônio Brandão, o primeiro bispo da Diocese das Alagoas, que compreendia o território de todo o estado. E a catedral, a igreja matriz, né, paroquial, se transformou na catedral. Né? Passou a ser, desde então, a partir da criação da diocese, em 1900, no dia 2 de julho de 1900, com a criação da Diocese das Alagoas, a antiga matriz paroquial de Maceió foi elevada à condição, ao status de catedral da nova diocese, a Catedral Diocesana das Alagoas. Depois, a diocese muda de nome e passa a se chamar Diocese de Maceió. E em 1920, a diocese é elevada ao status de arquidiocese, em metrópole arquidiocesana. E a Catedral de Nossa Senhora dos Prazeres passa a ser a Catedral Metropolitana de Maceió, da Arquidiocese de Maceió. Desde então, nós chamamos a Catedral Metropolitana, a partir de 1920, quando a diocese foi elevada à condição, à categoria de arquidiocese. Isso se deu no governo do Papa, no pontificado, né, do Papa Bento XV. Foi o Papa Bento XV que elevou Maceió ao status de arquidiocese, em 1920. Logo depois, né, da elevação da arquidiocese, né, a partir de 1962, ela passa a ter a configuração atual, com as duas dioceses e a arquidiocese, que são a arquidiocese de Maceió, a diocese do Penedo e a diocese da Palmeira dos Índios. Quando ela foi elevada à arquidiocese, em 1920, não existia ainda a diocese da Palmeira dos Índios. A nossa província eclesiástica, a nossa arquidiocese, era constituída pela arquidiocese de Maceió, a diocese do Penedo e a diocese de Aracaju, Sergipe, né, que compunha a nossa metrópole arquidiocesana, né, o território arquidiocesano. Somente em 1962, com a criação da Diocese da Palmeira dos Índios, é que a configuração da Arquidiocese de Maceió passou a ser essa configuração que existe até hoje.
a arquidiocese, com as suas duas dioceses sufragâneas, Diocese do Penedo e a Diocese da Palmeira dos Índios. Então, Maceió se tornou a sede primeiro da Diocese das Alagoas até 1920. Era a Diocese das Alagoas. Na verdade, antes disso, de 1920, já havia mudado de nome para Diocese de Maceió. Né? Então, foi primeiro Diocese das Alagoas, depois Diocese de Maceió e, finalmente, Arquidiocese de Maceió a partir de 1920. E a sucessão episcopal? Primeiramente, aparece o nome do primeiro bispo da Diocese das Alagoas, criada em 1900. O primeiro titular da nossa sede diocesana, ainda era Diocese das Alagoas, foi um alagoano da Mata Grande, Dom Antônio Brandão, sobre o qual nós já nos referimos aqui. Ele é o fundador da Diocese das Alagoas, o primeiro bispo. Foi ele quem fundou o seminário de Maceió, no alto do Jacutinga, ali no Farol. Então, aquela rua, aquela avenida se chama Dom Antônio Brandão, em uma homenagem e uma referência ao nosso primeiro bispo, né, Dom Antônio Manuel de Castilho Brandão, que governou a nossa diocese de 1901 até 1910. O segundo titular da diocese, ainda era a Diocese das Alagoas, foi um baiano chamado Dom Manuel Antônio de Oliveira Lopes, ou simplesmente Dom Manuel Lopes. Dom Manuel Lopes governou a diocese de 1911 a 1922. Ele era, como eu disse, natural da Bahia, era baiano. E foi na gestão dele que a diocese passou a se chamar Diocese de Maceió e foi elevada à categoria de arquidiocese em 1920. Então, Dom Manuel Lopes foi o primeiro arcebispo de Maceió, porque o nosso primeiro titular era simplesmente bispo. Então, só na gestão de Dom Manuel Lopes é que a diocese foi elevada à arquidiocese e o titular passou a ser arcebispo. Então, o primeiro arcebispo foi ele, esse baiano, Dom Manuel Lopes. O seu sucessor, que assumiu a arquidiocese já como arcebispo, né, foi um paraibano chamado Dom Santino Maria da Silva Coutinho. Dom Santino assumiu a arquidiocese como nosso segundo arcebispo, terceiro bispo e segundo arcebispo, em 1923 e governou a arquidiocese até 1939. Foi na gestão de Dom Santino que foi construído o Palácio Arquiepiscopal, né, sede da Arquidiocese de Maceió durante várias décadas, que fica ali defronte à estação ferroviária de Maceió, a rede ferroviária. Então, aquele palácio foi construído sob a orientação deste nosso arcebispo, Dom Santino Maria da Silva Coutinho. Em 1939, Dom Santino foi sucedido por um baiano lá de Nazaré das Farinhas, chamado Dom Ranulfo da Silva Farias. Dom Ranulfo da Silva Farias governou a arquidiocese de 1939 até 1963, de 39 a 63. Dom Ranulfo foi quem introduziu na arquidiocese o importante movimento eclesial, importante movimento de igreja no século XX, chamado de Ação Católica. A Ação Católica chegou às plagas alagoanas na gestão
arquiepiscopal desse baiano de Nazaré das Farinhas, Dom Ranulfo da Silva Farias. Dom Ranulfo foi sucedido na Sé metropolitana de Nossa Senhora dos Prazeres por um alagoano natural do Penedo, o alagoano Dom Adelmo Mateus Cavalcante Machado. Dom Adelmo Machado foi o sucessor de Dom Ranulfo na cátedra arquiepiscopal de Maceió. Dom Adelmo já estava aqui na condição de arcebispo coadjutor, com direito à sucessão. Então, ele assumiu automaticamente após a morte de Dom Ranulfo. Dom Adelmo participou de todas as sessões do Concílio Vaticano II. Ele participou ativamente daquela assembleia na aula conciliar, né? E trouxe para cá e pôs em prática todas as reformas e inovações conciliares, né? Então, Dom Adelmo governou a nossa arquidiocese desde 1963 como titular, né? Até 1976, quando renunciou, entregou a cátedra metropolitana de Maceió. Dom Adelmo foi sucedido por um cearense de Quixeramobim chamado Dom Miguel Finelon Câmara Filho, que governou a nossa arquidiocese de 1976 até 1984, de 76 a 84. Sendo que Dom Miguel já estava em Maceió como arcebispo coadjutor de Dom Adelmo desde 1974. Na verdade, o Dom Miguel chegou aqui em Maceió em 1974, na condição de arcebispo coadjutor. E só assumiu a cátedra arquiepiscopal após a renúncia formal de Dom Adelmo em 1976. Dom Miguel ficou até 1984. Em 1984, ele foi transferido para a Arquidiocese de Teresina, no Piauí. O seu sucessor só tomou posse no começo de 1986. Isso significa que Maceió, a sede arquiepiscopal metropolitana de Maceió, ficou como sede vacante durante esse período, desde maio de 84 até janeiro de 86. Nesse ínterim, a Santa Sé nomeou um sucessor para Dom Miguel na Páscoa de 1985, né? Mas esse sucessor nem chegou a tomar posse. Faleceu antes de assumir a arquidiocese. Foi Dom José Lamartine Soares, que era bispo auxiliar da arquidiocese de Olinda e Recife. Trabalhou a vida inteira com o grande arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, né? Então, o nosso titular seria o Dom José Lamartine, mas ele foi nomeado na Páscoa de 85 e faleceu logo em seguida, em agosto de 85, antes de tomar posse oficialmente da arquidiocese. Por isso, a Santa Sé nomeou um outro pernambucano para a sede metropolitana de Maceió, que foi o Dom Edivaldo Gonçalves Amaral. Dom Edivaldo assumiu a arquidiocese em janeiro de 1986, começo do ano de 86, e governou a nossa diocese, a arquidiocese de Maceió, até o ano de 2002. Até 2002. Dom Edivaldo
foi quem deu um grande impulso à obra das vocações sacerdotais aqui. E também a igreja como um todo se beneficiou com a realização na sua gestão arquiepiscopal do primeiro sínodo arquidiocesano, convocado por Dom Edivaldo. Dom Edivaldo, ao completar a idade estabelecida, né, dos 75 anos, Dom Edivaldo entregou a arquidiocese, passou o báculo arquiepiscopal para o novo arcebispo que já estava aqui em Maceió. Né? Estava como coadjutor. Era Dom José Carlos Melo. Dom José Carlos Melo já estava aqui desde 1999. Né? E assumiu em 2002, quando Dom Edivaldo renunciou, entregou a arquidiocese, quando completou os 75 anos. Então, o sucessor de Dom Edivaldo foi Dom José Carlos Melo, que governou a nossa arquidiocese de 2002 até 2007. 2002 até 2007. 2007, assume a arquidiocese o atual metropolita, que é exatamente o Dom Antônio Muniz Fernandes. Assumiu a nossa arquidiocese no ano de 2007 e permanece como titular, arcebispo titular desta Sé metropolitana desde então, desde 2007 até hoje. Ele é, portanto, o arcebispo do centenário da arquidiocese. A arquidiocese completou 100 anos em 2020 e Dom Antônio é, portanto, o arcebispo titular da época do centenário da arquidiocese. Esta é a evolução histórica da paróquia de Maceió, de Nossa Senhora dos Prazeres, que depois passou a ser a catedral da nova diocese, da Diocese das Alagoas, depois Diocese de Maceió e mais tarde Arquidiocese de Maceió. É uma síntese da evolução histórica dos arcebispos que regeram a arquidiocese, que tem como sua titular Nossa Senhora dos Prazeres. Assim sendo, Nossa Senhora dos Prazeres, ela é a padroeira da cidade de Maceió. É a padroeira também da catedral, né? A titular da catedral de Maceió. A paróquia de Nossa Senhora dos Prazeres, titular da catedral de Maceió e titular, padroeira de toda a arquidiocese de Maceió, né? De toda esse território arquidiocesano. Essa é, em síntese, a história da devoção a Nossa Senhora dos Prazeres aqui na arquidiocese de Maceió e a evolução histórica desta Sé metropolitana.